coisa que me chama a atenção é porque é claro que nos discursos sobre economia sempre vem embutida uma dose de, nos discursos políticos sobre economia, sempre vem embutida uma dose de eu não sei eu não vou falar de hipocrisia, porque eu acho uma palavra muito forte, mas de você tentar dourar um pouco a pílula, principalmente quando você está tentando colocar para o público uma medida impopular, né? Você precisa ou justificar isso de uma forma que talvez não pare muito em pé, como essa. Então, essa de que não é o consumidor que vai pagar por um aumento de tarifas, não é só achismo dizer que são sempre os consumidores. Hoje eu estava ouvindo o episódio do The Ezra Klein Show, em que ele recebeu, eu não vou lembrar o nome da especialista, depois eu dou um Google aqui, mas só para concluir o pensamento, é uma fera, assim, já foi autoridade nos Estados Unidos sobre tarifas, sobre taxas, e ela falando de estudos, de dados que mostram como qualquer processo de aumento de tarifas desemboca na vida do consumidor final. Pode ser que tenha, assim, uma parcela que passe para outro país, para a empresa e etc., mas no final das contas, o grosso desse custo chega na ponta. Não é à toa que inflaciona, porque chega na ponta de várias formas, né, Débora? Não chega na ponta só, se eu estou taxando a blusinha vai ficar mais cara, é assim que chega. Sim, agora se eu estou taxando o aço, todos os setores que usam o aço vão precisar repassar custos, porque eles não têm como absorver 100%. Perfeito. E nem o país que está exportando também não tem como. Então, isso é distribuído e é distribuído para a ponta que não consegue fazer lobby. Exatamente. Que é o consumidor. Não consegue fazer lobby. Exato. Agora, o lobby do consumidor costuma ser o voto. E eu acho, até a gente discutiu a pauta aqui antes, e eu acabei não te fazendo essa provocação antes, vou trazer de surpresa. Você acha que com essas coisas, com essas ondas que a gente está vivendo, então a inflação no Brasil que está altíssima, que está o governo federal rebolando para tentar encontrar uma saída, e por muitos ângulos são saídas que talvez não se sustentem, que são saídas que podem ter um efeito mais de curto prazo ou não, etc. A gente discute isso muito aqui. O Trump nessa onda e tal. Será que a gente está vendo um caminho a economia estúpido que vai seguir guiando as nossas eleições, as nossas decisões políticas? Com esse tipo de medida, você acha que o consumidor vai falar, ih, rapaz? É difícil dizer, e aí graças a Deus temos um professor de ciência política para ajudar nisso. É o gancho para depois devolver para ele. Exato, perfeito. Mas assim, eu gostaria muito, muito que, apesar de toda a negatividade que temos aqui com a questão do Trump e as tarifas, eu gostaria muito que isso conscientizasse parte dos intelectuais brasileiros, geralmente mais à esquerda, que são mais defensores da volta da indústria nacional, a esse custo, ao custo de tarifas e protecionismo, a perceber o quanto isso é ruim, vendo o cara que é do outro lado do espectro político fazer um negócio que a gente tá o tempo todo falando, olha, isso gera inflação. Se isso gera inflação nos Estados Unidos, por que não geraria aqui? Uhum. A gente teve o governo... acertadamente o governo brasileiro reduzindo as tarifas de alguns alimentos para tentar dar uma reduzida, uma freada nessa inflação crescente de alimentos que está puxando muito, né? A gente acabou de sair dado hoje do IPCA com o acumulado dos 12 meses em 5% de inflação, acima do teto da meta, que é 3%, e o teto da meta é 4,5%. Então, assim, a gente tem um governo que admite que se a gente diminuir a tarifa, a gente está diminuindo o preço dos produtos para as pessoas. Por que não abre, e circulou muito meu artigo de um mês atrás sobre isso, por que não abre o resto da economia, então, já que a inflação é um problema no Brasil, sabe? Então, se tiver uma luz no fim do túnel, eu gostaria muito que fosse isso, que aqui no Brasil, pelo menos, muito difícil falar isso dos Estados Unidos, da Europa, enfim, né, China, mas eu gostaria muito que pelo menos uma parte da intelectualidade brasileira, dos formadores de opinião, a partir de toda essa situação negativa, conseguisse enxergar o quanto isso é concreto na vida das pessoas ao ver um adversário político aplicando isso e a gente vendo desenrolar dessas consequências. Agora, não te parece que de uma forma indireta, o que o governo federal tentou fazer com a reforma tributária
passa um pouco por aí, porque a gente recebeu o Zé Paulo Kupfer aqui umas 3 semanas atrás, e ele é um economista e jornalista de economia, mais alinhado com o pensamento econômico ortodoxo, mas à esquerda, Sim. né? E ele argumentou um pouco isso, que olha, a gente fala muito de ajuste fiscal, de medidas que contenham a inflação a partir do ponto de vista fiscal. Mas o grande ajuste fiscal maior do que, não só, ele não defendeu que seria o maior, mas tão importante quanto, talvez, de contenção de gastos públicos é redesenhar o modelo tributário. E eu dei essa volta para dizer que, no fim, a gente acaba voltando para os lobbies, porque muito do que o governo propôs para esse redesenho foi sendo derrubado, Sim. desbastado na conversa no Congresso. No Congresso, exatamente. Nas tarifas... Mesma coisa. Só que não passa pelo Congresso. Não passa pelo Congresso. É uma relação direta do executivo com os lobbies. Isso. De que maneira que isso empodera o Trump ou o presidente? Veja, não é uma coisa exclusiva dos Estados Unidos. Isso é tarifa, quem decide é presidente. Mas um cara que a gente sabe que é afeito a fazer a negociação direta com grandes corporações, que tem uma visão mercantilista de política e etc. Como é que isso... reduz o poder dos grupos de advocacy pró-consumidor, e eu conheço alguns nos Estados Unidos, é um pessoal muito bacana que faz um trabalho muito sério para tentar barrar as tarifas. Dado que o Trump é muito mais difícil de dialogar do que um político normal, vamos chamar de um político normal, assim, tradicionalzão ali da política, seja democrata ou republicano. Como ele é muito mais difícil de dialogar, porque você não sabe direito o que ele está pensando, ele mesmo entra em contradição, dificulta para, vamos dizer, os lobistas do consumidor, não vou chamar de lobista do bem, mas eu vou chamar de os lobistas do consumidor que existem, e existem mais nos Estados Unidos que aqui no Brasil, de conseguirem dialogar com isso. Eles vão continuar pressionando, lançando estudo, lançando dados, falando na mídia, como a gente está fazendo aqui, e torcendo para quando der errado, ou antes de dar errado, o Trump veja a luz e escute um desses caras. Mas assim, dado a figura do Trump, eu acho que seria mais... Se fosse via Congresso, talvez esses grupos tivessem mais chance de negociar alguma coisa mais ali no meio termo, fazendo política tradicional, né? Dada a personalidade do Trump, eu acho que tem esse lado, mas... Eu vou convidar o professor Paulo e a Luísa para voltar para a conversa, e eu acho que a gente pode pegar esse gancho. Até o Oscar, que é um dos nossos espectadores assíduos. Oi, Oscar, tudo bem? Ele falou assim, não é só a economia estúpido, sempre foi a economia, a gente só não tem parado para prestar atenção em quem está realmente e imensamente ganhando com todo esse forfé. E aí, Paulo, assim, como é que você enxerga o jogo em torno da economia, o jogo político que está sendo jogado em torno da economia, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o peso que isso ainda tem nas decisões políticas do cidadão? Flávia, eu acho que a economia ela acaba tendo um impacto gigantesco, né? Porque justamente é a dimensão, a variável, né, que de alguma maneira impacta sobre a vida de cada um, né, a vida dos cidadãos, né? E o entendimento que eu tenho sobre o Trump, né, pegando um gancho do comentário que você fez há algum tempo, Flávia, é que o Trump tem uma perspectiva muito primitiva, né, do que são as relações internacionais, do que é a própria dimensão da economia e da política, né? Ele, não sei se século XIX, mas certamente ele se coloca ali talvez no período entre guerras, em que havia o entendimento, né, talvez tosco ou primitivo, né, de que o Estado se fechando para os vizinhos, isso melhora a sua condição, né, e ajuda justamente, né, o país a avançar. Não é assim, né? O que se sabe muito bem, né, é que essa lógica, né, esse abraço, né, talvez acrítico ao protecionismo, ainda mais em um país como os Estados Unidos, né, que é um país, temos que lembrar sempre, que importa muitas peças e componentes, né, não produtos finais, né, isso acaba atrapalhando a própria indústria americana, né, que vai ter um acesso mais caro a essas peças e componentes, né, o que levará naturalmente a uma produção mais cara e menos competitiva, né, reduzindo o espaço de produtos americanos dentro do próprio mercado americano, né? Então acaba sendo um tiro no pé mais uma vez, porque atrapalha a própria indústria dos Estados Unidos, né? Só que o cidadão americano médio, né, ele não entende muito essas dimensões tampouco, né? E ele apenas vai sentir isso eventualmente no seu bolso, né? Mas poderá optar por um produto eventualmente, né, diferente daquele que ele estava acostumado a comprar, que ficou mais caro por conta dessas peças encarecidas. No Brasil, eu concordo
concordo muito, né, com o comentário da Débora, né, há uma tradição protecionista também que vem de longa data, né? O Brasil tem um protecionismo arraigado, um nacionalismo econômico também muito primitivo, e salvo algumas tentativas, né, como na década de 90, de flexibilizar um pouco isso nunca aconteceu, né? O Brasil tem, né, tarifas médias aplicadas que estão entre as mais altas do mundo, né? Quando a gente olha para o Mercosul, né, e a tarifa externa comum do Mercosul está entre as mais altas do planeta, né? Então, né, isso revela justamente, né, que temos um pensamento ainda, né, bastante antiquado, né, sobre o que é economia, e isso atrapalha evidentemente o cidadão brasileiro, né, que paga por produtos tecnológicos, né, como celulares, né, ou por produtos como os automóveis, né, preços absurdos, né, perto do que poderia pagar, porque eles entram aqui também muito caros, né? Mas é difícil convencer a indústria brasileira, né, a abrir mão desse tipo de proteção, né, porque é uma indústria que se criou já a partir ali do século XX, muito protegida por parte do Estado, né? Então, ir na contramão disso, né, partidos, né, não importa se de centro-direita ou de centro-esquerda, né, entendem que isso vai ser ruim, né, para a sua percepção, né, pela categoria industrial, pela categoria econômica do país, né? E o cidadão é quem acaba perdendo mais uma vez com isso, né? Mas não há muitas alternativas, né? Como a Débora comentou, né, o cidadão, na hora que se coloca diante de uma eleição, né, não há ninguém que proponha uma abertura ampla e restrita, né, da economia brasileira, né? Porque isso naturalmente significaria abrir mão do apoio do grande PIB brasileiro, né, da indústria brasileira, né, os setores, né, que dependem da proteção do Estado. Então o cidadão acaba pagando muito caro produtos, né, que vêm caros já por entrarem, né, com tarifas muito elevadas, né, de fora. Então, o Brasil e os Estados Unidos têm um perfil diferente, né? Os Estados Unidos importam muitas peças, componentes, produtos semi-acabados, o que encarece a própria indústria americana. O Brasil importa muitos produtos prontos já, mas de um lado ou de outro não importa, né, Flávia, Débora e Luísa, né? Isso acaba encarecendo muito tudo para o consumidor final e tem impactos políticos que são bastante evidentes, né? No Brasil, infelizmente, não temos muita alternativa, né? Não surgiu ainda, né, de fato, nenhum partido viável que proponha, né, como a Débora colocou, uma abertura ampla, né? O Brasil reduzindo tarifas, né, porque a nossa indústria não permite isso desde sempre. Eu quero falar um pouco a respeito desse impacto político no Brasil e um pouco pegando gancho na pergunta que a Flávia fez agora há pouco de como é que as pessoas vão tomar essas decisões a partir desses preços que estão tão altos, enfim, mas eu queria trazer antes a participação da Tatiana Salles, que também está todos os dias aqui na nossa audiência, uma Meyer fiel, e ela diz o seguinte: o aço do Brasil mais caro vai ferrar a indústria americana e não tenham dúvidas, o consumidor americano vai pagar a conta, que é isso que a gente estava discutindo agora. O Ricardo também escreve para a gente, diz: as jazidas de aço americanas têm capacidade ociosa para ocupar esse espaço potencialmente aberto pelo aumento da tarifa de importação? Como é uma tarifa flat para todos os países, pode não impactar muito? E a Tatiana já responde para ele dizendo: olha, o forno de uma siderúrgica leva uns 3 anos no mínimo para ficar pronto, então não se aumenta a produção de aço num estalar de dedos dessa forma. A promessa do Donald Trump, na verdade um descontentamento durante a eleição americana, que foi um dos fatores que levou à vitória de Trump, foi a inflação lá, que é uma coisa que é um problema que pode piorar com esse tarifaço, né? Então, o Trump fazendo isso, e aí já é um gancho para outra participação aqui do Felipe Sequeira, que ele diz: conhecendo o Trump e a estratégia diversionista dele, que no passado usava a agenda do discurso chocante, será que a gente não está focando no tema, que nós estamos focando no tema correto, a gente está caindo nesse diversionismo, né? Porque, assim, o Trump sabe que isso vai aumentar a inflação, então ele está jogando em outras áreas também. Ontem a gente fez uma live aqui sobre a relação dele com as universidades americanas, por exemplo. O que ele está mirando com tudo isso e que impacto isso pode ter no Brasil do ponto de vista político também? Porque a inflação é um problema nos Estados Unidos, é um problema no Brasil, é um problema no mundo inteiro, e aqui também pode ser muito determinante para a próxima eleição, né, professor? O Trump, ele ainda é uma cabeça muito misteriosa para a gente saber ler e entender, né? Não há dúvida alguma, Luísa, que ele se elegeu muito pela questão dos preços nos Estados Unidos, né? Embora no final o Biden tenha conseguido corrigir um pouco o surto inflacionário, né? Mas há uma diferença entre inflação e carestia, né? Então os preços continuavam muito altos para o consumidor final, embora os índices de inflação já revelassem, né, um certo recuo no país, pelo menos no último ano ali do governo Joe Biden, né? Mas não há dúvida, evidentemente, né, até respondendo um pouquinho aos que estão nos assistindo, os Estados Unidos reiteram, né, quando a gente pensa na siderurgia americana, né, é uma siderurgia importante, né, ampla, competitiva, mas que depende da importação de produtos semi-acabados de outros países, né? Então o aço que o Brasil exporta para os Estados Unidos é a lâmina
de aço, por exemplo, né, que vai ser usado pela indústria siderúrgica americana, né, para produzir os produtos finais ali. Né? E isso eles não têm como, de fato, de uma hora para outra, né, assumirem esse tipo de produção. Né? O Trump está adotando uma postura protecionista, né, que não pode ser corrigida com a indústria americana em pouco tempo, né, porque leva, de fato, um tempo de adequação, de adaptação e de investimento, né, que vem certamente mais no médio prazo. Né? Então, essas peças, esses semi-acabados que entram, vão entrar mais caros e isso vai prejudicar a indústria americana. Aconteceu o mesmo no primeiro governo dele, a gente tem que lembrar. Tá? Só que depois ele acabou jogando muito toda a bagunça econômica na questão da Covid, da pandemia, né? Ele acabou pegando um pouquinho por aí, né? Mas já havia, de fato, né, prejuízo à indústria americana com o protecionismo que ele tinha adotado no seu primeiro mandato. Né? O Brasil, claro que ele é afetado com isso tudo. Né? A gente tem que pensar, por exemplo, que em havendo, de fato, uma inflação ascendente nos Estados Unidos, a tendência do Banco Central Americano, do FED, é elevar a taxa de juros. Né? No que se eleva a taxa de juros, evidentemente haverá uma migração de dólar para os Estados Unidos, né? Retirando-se o dólar do mercado brasileiro, haverá menos oferta de dólar, isso evidentemente pressiona a cotação da moeda americana, que tende a subir ainda mais. Né? Então, se hoje ela está batendo na casa dos 6, e já passou de 6 há algum tempo, isso poderá levar a um aumento ainda maior do dólar, o que, por sua vez, reforça um círculo vicioso, Luísa, né, de um encarecimento de preços. O Brasil depende muito de importados, né, a coisa vai ficar mais cara. Então, isso, claro que vai criar um ambiente político muito hostil, né, para qualquer candidato da situação, do governo, que vem em 2026. Não importa se o Lula ou qualquer outro, né, porque a questão econômica acaba tendo um impacto muito grande. Né, o dólar nas alturas, né, a inflação crescendo, impactando nos preços. Né, claro que, do ponto de vista do ambiente político, a situação fica deteriorada. Né, e, obviamente, quem estiver na oposição, né, poderá se aproveitar disso, né, como aconteceu nos Estados Unidos, né, com o opositor, no caso o Trump, né, para falar mal do governo Biden e da candidata Kamala Harris. Então, né, a situação é muito semelhante. Não é um panorama fácil para quem vier pelo governo em 2026. Agora, tem uma questão aqui que a Nilza traz que eu queria colocar para você, Paulo, e em seguida já levar para a Débora, que é a seguinte: qual é a possibilidade do Brasil ganhar com a Europa se descolando dos Estados Unidos em relação a essas tarifas, né? Porque, como a gente disse agora há pouco, a Europa respondeu com mais ênfase, com mais força do que o Brasil, porque tinha mais condição de fazer isso, a União Europeia, e aí tem a lacuna que pode haver uma participação maior com a China, uma interação maior com a China. O Brasil nisso fica como? Então, acho que o Brasil, ele de um lado, ele pode perder, né, um clima de guerra comercial, um clima de hostilidade no âmbito comercial, bagunça muito, né, o cenário internacional para qualquer país que dependa muito, né, do globo, né, de exportações, e é muito o caso brasileiro. Né? O Brasil, claro, né, ele vai ser impactado por um cenário de guerra comercial mundial, global, né, além do mais, né, um cenário onde o multilateralismo comercial não funciona bem, onde a OMC não funciona bem, onde o sistema de solução de controvérsia da OMC está paralisado. Então, o Brasil não tem nem como correr atrás de prejuízo na OMC, né, para pedir ressarcimento de eventuais práticas protecionistas ou daninhas ao comércio. Né? Que era um recurso ao qual costumávamos recorrer. O Brasil usava muito o sistema de solução de controvérsias, mas ele está paralisado porque o órgão de apelação, há vários anos, por causa do Trump, desde o primeiro governo, está paralisado. Então, isso é muito ruim para nós. Mas, de outro lado, surgem oportunidades também. Né? Então, os Estados Unidos perdendo espaço em mercados que são importantes para nós, né? O mercado da União Europeia tomado em conjunto é o segundo maior mercado para o Brasil, né? Perde para a China. Né? Claro que são 27 países, né? Mas é um mercado importante para o Brasil, um comércio da ordem de 100 bilhões de correntes de comércio por ano. Né? Então, poderíamos, eventualmente, buscar, né, algum espaço deixado pelos Estados Unidos. O Brasil faz isso sempre. Né? Então, vou te dar um exemplo que não tem a ver com os Estados Unidos, mas que é um exemplo importante. Né? Quando a Rússia começou a sofrer muitas sanções, né, por parte ali do mundo ocidental, depois de anexar a Crimeia em 2014, o Brasil aumentou muito o comércio com a Rússia, né, porque passou a ocupar espaço deixado por outros atores, tanto exportações quanto importações. Né? Pode acontecer algo parecido, né, mas talvez a certeza que a gente pode ter é que quem mais ganha com isso é a China. A China vai ampliar muito espaço na América Latina a partir do momento que os Estados Unidos percam espaço na América Latina. Né? E fatalmente eles estão perdendo, né, com essa postura hostil em relação ao México, embora tenham adiado as tarifas, algumas tarifas em 30 dias, mas uma postura hostil geral ao espaço latino-americano. Né? A China, que já é o maior parceiro da região, né, vai se colocar certamente ainda mais presente, né, crescendo de maneira volumosa nos próximos anos. Mas para o Brasil também podem surgir algumas boas oportunidades. O sentido contrário dessa parceria também vai funcionar? De repente o Brasil vender mais para a China do que já vende? Sim, não há dúvida. Né? Embora o que a gente vende para a China não é tanto o que a gente vende para os Estados Unidos. Né? Para a China é soja, minério de ferro, né? É petróleo. Petróleo a gente vende muito para os Estados Unidos também, mas não é tanto o caso da soja, né, ou do minério de ferro. Né? Isso não são produtos importantes na pauta para os Estados Unidos. Né? Mas, de todos os modos, enfim, é uma China que vai se fazer mais presente para o Brasil. Né? E, de novo, né, isso mais uma vez reitera a ideia de que a postura do Trump é uma postura muito primitiva,
agressiva, né, pode acabar prejudicando a presença do seu próprio país, né, no cenário internacional, seja na dimensão geopolítica, perdendo espaço na Europa, por exemplo, seja na dimensão econômica e comercial também.